Jó, capítulo 20, verso 30, nós vamos ler juntos esse versículo. Jó, capítulo 20, verso 30, leitura, 30, 20, né? Jó 30, 20, vou ler daqui para lá. Jó 30, 20. Todos achamos, amém? Vamos ler juntos? Diz assim esse texto: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Já imaginou o que Jó está sentindo nesse momento? Você lembra toda a história de Jó? Você lembra tudo que Jó está passando? E o que Jó está sentindo? Sentindo que ele está usando o recurso dado por Deus, que é a oração. Nesse recurso que ele está usando, para ele está tudo certo, ele está fazendo da maneira correta, da maneira certa. Só que o que ele sente? Ele sente que ele não foi respondido. Ele pede, e não foi respondido. Ele sente que Deus só está olhando para ele. Você já conversou com alguém que olha assim para você? O que você sente? Vontade de bater. Não está certo, vontade de bater. Né? Ainda mais quando o filho faz isso com a gente, né? Você fala e o filho está lá com aquela cara de... Parece que Jó está sentindo isso. Mas espera aí, Deus não responde todas as nossas orações como queremos? É isso que ouvimos muito de oração. Tudo que pedimos, Deus não nos dá. Deus não faz tudo o que nós pedimos. Porque pelo jeito geral aí que nós ouvimos até em igrejas cristãs, parece que é assim. E a impressão de Jó é que não é assim. Porque no texto que nós lemos, existem momentos que Deus não responde à oração. Mas Deus não respondeu a Jó, ou a resposta que Deus deu a Jó não era a resposta que Jó queria naquele momento. Aí nós temos que ler com atenção a história de Jó, esse momento de orações de Jó, e ver se Deus não respondeu, ou se Deus não respondeu da maneira que ele queria para aquele momento. Antes de continuar essa reflexão, por favor, me permita lembrar com você duas coisas. Primeira coisa é o que a Bíblia diz. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, a Bíblia diz muito claramente na própria palavra, no próprio falar de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou para os seus discípulos a respeito de oração? Disse Jesus em Mateus 7, 7 e 8: meus discípulos, pedi e dar-se-vos-á. Meus discípulos, buscai e achareis. Meus discípulos, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Opa! Quem disse isso foi Jesus. E isso está de acordo com tudo que foi falado de oração no Antigo Testamento. Não tem nada de novo aqui não. Jesus Cristo está ensinando e cumprindo a palavra de Deus. Então, uma segunda coisa que eu quero te lembrar é que a resposta de Deus pode ser sim. O que você pediu eu te dou, te atendo. Mas a resposta de Deus pode ser também não. O que você está me pedindo eu não vou te dar, não vou fazer. Ou então a resposta de Deus pode ser: para esse momento agora, nem sim nem não, espera. Porque Deus, Ele é livre para responder nossas orações. Ele não tem que responder exatamente o que eu quero, como eu quero, quando eu quero e por que eu quero. Deus é um outro ser totalmente diferente de mim, e como Ele é diferente. E quando eu vou pedir alguma coisa para Ele, eu tenho que saber que Ele, por ser totalmente diferente de mim, pensar diferente de mim e ver além de mim, Ele pode responder: sim, vou te dar, sim, vou fazer. Ou então, não, não vou. Ou então, espera um pouco, espera. Eu quero ver alguns textos com você que nos mostram essa parte do o quando, o porquê Deus diz não. Quando é que eu oro e Deus fala não? Porque existem momentos que Deus poderia até querer me dizer sim, mas Ele já deixou claro
que se for do meu jeito, daquela forma que eu estou fazendo, vai ser não. Porque tem muita gente que diz, só porque você ora, você é atendido, você pode orar de qualquer maneira. Só que essa qualquer maneira eu tenho que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que não é de qualquer maneira que se ora. Não existe atalhos para chegar até Deus, é só um caminho. Quando eu chego diante de Deus, eu não posso chegar de qualquer jeito, por minha própria conta e vontade. A Bíblia deixa claro isso. E aí muitas vezes essa confusão ou desconhecimento disso, que faz com que pessoas se frustrem em oração. Mas se frustram não por causa de Deus, mas porque elas mesmas não estão buscando Deus como Deus deve ser buscado, não estão orando a Deus como se deve orar a Deus. Isso não é um estudo bíblico, tá bom? São apenas ideias que eu quero refletir com você. Quando Deus diz não? Deus diz não quando nossas orações não estão de acordo com a vontade dele. Ele tem uma vontade, ele é um indivíduo, ele tem uma vontade própria dele que pode diferenciar da nossa, e isso é bíblico. 1 de João capítulo 5, verso 14 e 15, olha o que diz o texto: esta é a confiança que temos para com ele, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Opa, então uma coisa que já está clara, eu preciso conhecer a vontade de Deus, porque se eu pedir alguma coisa fora da vontade de Deus, o que ele vai falar? Não. Verso 15: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. O que João está falando? Eu só tenho certeza que vou ter o sim de Deus quando a minha oração estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque se eu pedir alguma coisa, ou se eu pedir alguma coisa para Deus que não é da vontade dele, que não faz parte dos atributos dele, do caráter dele, já é não. Eu estou gastando tempo, é não. Quando Deus responde não, é porque algo não está de acordo com a santa, perfeita e agradável vontade dele. Grava isso no seu coração. Porque quando a gente fala a vontade do outro, você pode pensar, mas a vontade do outro pode não ser boa para mim. Para. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. A vontade de Deus sempre é santa, perfeita e agradável. E se não é da vontade dele que é santa, perfeita e agradável, ele vai falar não. Quando queremos, por exemplo, que Deus abençoe o que ele não abençoa. Oh Deus, abençoe isso que eu vou fazer. Mas o que você vai fazer? Deus concorda ou discorda? É da vontade de Deus ou não? Porque alcançamos o absurdo agora de termos lá no Rio de Janeiro locais, um local na favela, onde o crime organizado é evangélico. Escuta o absurdo: o crime organizado é evangélico. Como é que um crime pode anunciar as boas novas do amor de Deus? Deus abençoe, Senhor Deus, que eu vou dar um tiro no sujeito, que o tiro acerta. Que é isso? Que absurdo é esse? Não matarás. Se não está de acordo com a vontade de Deus, como é que eu peço para ele abençoar? Como é que eu posso pedir para Deus fazer algo que ele não faria? Não é do caráter dele, da santidade dele, da perfeição dele fazer aquilo, mas eu quero que Deus faça. Como é que eu posso pedir que Deus concorde com o que ele não concorda? Ele diz a palavra dele: eu não concordo com isso. Eu falo: Deus, dá um jeitinho, vai. É só uma mentirinha. Eu roubei pouco, a pessoa tem tanto. Oh Deus, eu só enganei. Mas peraí, roubo, engano e mentira pertence ao diabo, não a Deus. Como é que eu posso pedir para Deus concordar com algo que ele não concorda? Qual é a resposta da oração? Não. Deus diz não quando oramos de forma egoísta, egocentrista,
Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis. Opa, peraí. Deus só foi pedir e eu vou receber? Como é que eu vou pedir e não vou receber? Porque você pede mal. Porque pedis mal. Mas qual é o mau pedido que eu estou fazendo? Para esbanjardes em vossos prazeres. A ideia aqui não é que é algo que eu gosto, mas é algo do meu prazer carnal. E o que eu estou pedindo é só para o meu prazer carnal. É só para mim. Os outros que se ferir alguém, se fizer mal para alguém, ó. Quando oramos pensando somente em nós e não no outro, posso te dar um exemplo? Deus, converte meu filho, Deus, porque meu filho está me dando muita dor de cabeça, porque meu filho está me fazendo sofrer, porque meu filho não está seguindo o que eu quero que ele siga, porque meu filho... Opa, peraí, você está querendo que seu filho converta para quê? Não é para salvar a vida dele do inferno? É para você ter uma vida mais tranquila no relacionamento com ele? Só para isso você quer que seu filho se converte? Poxa vida, Cristo Jesus morreu na cruz só para você ter uma vida em paz com o seu filho nessa vida, né? Se a base da oração é egoísta, egocentrista, Deus é o meu eu, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que é meu. Deus fala, toma cuidado, você pode receber um não. Por isso que quando a Bíblia fala de orações, a Bíblia fala de petições e intercessões. Você tem que saber orar por você, pelo seu filho, pela sua casa, pelo que é seu. Mas também você precisa orar pelo que é do outro, para o outro, para o bem do outro. E se a sua oração coloca você lá em cima e o outro lá embaixo, qual vai ser a resposta? Jesus Cristo contou a parábola de um fariseu orando e um publicano. Lembra dessa parábola? Senhor, eu não sou como essa pessoa, eu sou melhor, eu sou um melhor religioso, eu cumpro as minhas funções religiosas, e esse daí, ó, eu jejuo, né? Dou ofertas. E o publicano orando, Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Disse Jesus. O publicano saiu justificado, o publicano recebeu um sim de Deus. E o fariseu? Eu, para esbanjar no eu, egocentrismo, egoísmo, ai, até o que parece bom, converte aquela vida. Deus fala, para você minha resposta é não. Deus diz não para as nossas orações quando há ressentimentos, quando há coisas secretas dentro de nós, alojados dentro do nosso coração, falta de perdão, mágoas ali que estão atrapalhando. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Quando há falta de perdão, há não para a oração. Marcos 11 diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quer ver uma coisa bem prática? Você vai orar pelo país, aí você vai lembrar do Bolsonaro. Você tem alguma coisa contra o Bolsonaro? Não responda. Se tiver alguma coisa no seu coração contra ele, quando você for orar, perdoa. Mas você vai lembrar do tempo do Lula. Você tem alguma coisa contra o Lula? Não responda. Mas se você tiver alguma coisa no seu coração contra o Lula, perdoa. Não é isso que ele está falando? Eu estou falando de gente longe da gente. E gente perto da gente, do lado da gente, que convive dia a dia com a gente. Essa é uma das razões pelo que os desigrejados estão errados. Eu não vou na igreja porque eu estou ferido, não vou na igreja porque tal pessoa... Peraí, a própria Bíblia diz, quando você for orar, não importa onde, se na igreja ou fora da igreja, você se lembrar, nossa, meu coração não perdoa aquela pessoa,
Antes de continuar a sua oração, o que você tem que fazer? Conserta isso. Começa a lutar contra isso. Eu sei que não é uma chave que liga e desliga. Seria todo de falar, não, está perdoado. A gente sabe que não é assim. Mas começa a você a dar passos do perdão e pedir para Deus tratar isso. Não deixa isso continuar e não dá vazão para isso não. Porque se você não perdoar, o Pai Celestial vai dizer o que para você? Já no primeiro momento da oração, Deus me perdoa? Não te perdoa, porque você não perdoou. Mas Deus, Ele... E você? Quando oramos, nós precisamos examinar o nosso coração em primeiro lugar. Quando oramos, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, e dependendo do que tiver dentro dele, por exemplo, falta de perdão, a resposta vai ser o qual? Não. Deus diz não à nossa oração quando Ele tem algo melhor para nós, melhor do que nós estamos pedindo. Aí Ele também vai dizer não. Mateus capítulo 7, verso 11. Em Mateus 7, 11, o que nós vemos? Nós vemos que peça, busca, bata, que Deus vai te atender, porque Deus quer o melhor para você. Até quando Ele diz não, é porque aquilo que você está pedindo não é o melhor para você, ou é bom para você, é bom, aquilo que você está pedindo é bom, mas Deus tem melhor. Mateus 7,11 diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Preste atenção no texto, porque o texto está dizendo: Deus dá boa coisa para todo mundo. O texto não está dizendo isso. Deus sempre dá o que é bom para todo mundo, mas aqui não está dizendo que é para todo mundo. Aqui está qualificando quais são as pessoas que, quando orarem, vão receber as boas coisas, melhores do que um pai comum pode fazer. Tanto que a comparação aqui é entre um pai e seu filho. O seu pai, Deus é seu pai? Então você tem que ter certeza que Deus é seu pai, porque para ser seu pai, existem também características. Deus não é pai de todo mundo. Aos seus filhos, o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus diz não porque Ele tem um propósito melhor para a sua vida, para as nossas vidas, do que nós mesmos almejamos. Algo maior e mais significante para a nossa vida enquanto caminhamos aqui. Para Paulo, para a melhor caminhada da vida do apóstolo Paulo, para que ele não caísse em determinadas tentações que ele tinha, Deus falou para ele: não vou tirar esse problema da sua vida. E Paulo entendeu, porque quando eu sou fraco, se manifesta muito mais o poder de Deus na minha vida. Então eu quero continuar fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você ler o contexto, vai ver que Paulo se via uma pessoa orgulhosa. O orgulho pode tomar meu coração, e se eu encher meu coração de orgulho, me afasto de quem? Se eu encher meu coração de soberba, me afasto de quem? De Deus. Deus tem o melhor. Então aquilo que eu pedi, Deus fala: não vou te dar isso, porque maior significado, melhor para a sua vida nessa caminhada, é eu te falar não. Deus também diz não à nossa oração quando não fazemos o bem e estamos fazendo o mal. Então tem que tomar cuidado com as minhas atitudes. Provérbios capítulo 21, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus, na ideia que estamos refletindo, no que estamos pensando, tá? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha que princípio. Se uma pessoa necessitada, e eu posso ajudá-la, pede algo para mim, e eu tampo os ouvidos para ela, não vou te ajudar,
por qualquer razão que seja. Eu deixo de fazer o bem a alguém, chegará um momento que eu precisarei que alguém faça o bem para mim. Por exemplo, Deus. E o que vai acontecer? Também não serei ouvido. Quer ver uma aplicação disso, já no Antigo Testamento? Deus falando com os judeus, o povo de Deus, o povo a quem Deus deu a forma de adoração, os dias, as épocas do ano, tudo que o povo devia fazer para se chegar a Deus, para ser abençoado por Deus. E Deus falou que rejeitava tudo aquilo. Isaías capítulo 1, verso 15 a 17. Nós vamos ver os judeus não fazendo o bem, e por causa disso, Deus não ouvindo as suas orações. Isaías capítulo 1, verso 15 a 17 diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Estendendo as mãos em oração, Deus fala: não vou olhar. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de violência, sangue. Sabe aquele marido, aquela esposa violenta no lar? Aquele filho violento no lar? Produz violências em casa, depois vai para a igreja, vai orar na igreja. As orações dessa pessoa vão ser ouvidas? Mãos sujas de violência e de sangue, Deus fala: não vou ouvir. Mas sou teu servo, sou tua serva, eu faço tanto. Mas uma coisa você não está fazendo para ser ouvido por Deus na oração: suas mãos estão sujas de sangue. Vamos continuar, verso 16? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cesse de fazer o mal. Pessoas que vivem fazendo atos de maldade, perversidade contra seres humanos, contra a natureza, contra os animais. O seu coração é mau, Deus está vendo. As minhas atitudes são más, Deus está vendo, está diante dos olhos de Deus. Eu quero que Deus ouça as minhas orações. Se purifique, cessai de fazer o mal. Verso 17: aprenda a fazer o bem, atenda a justiça, repreenda a pessoa que está sendo opressiva, destrutiva, defenda o direito do órfão, das pessoas incapazes, pleiteai, lutai pela causa das viúvas, seja uma pessoa justa, honesta, correta. Aí quando você for orar a Deus, para terminar, Deus diz não à nossa oração quando há pecado não confessado e não corrigido. É a sequência do que nós acabamos de ver, né? Eu tenho que purificar minhas mãos, eu tenho que me purificar, tenho que pedir perdão. E em Isaías traz esse ensino. Se o pecado não houve o arrependimento, não houve a confissão e um conserto do pecado, continua fazendo e Isaías 59, verso 1 e 2. Vendo sobre o não de Deus em resposta a uma oração, estamos vendo por que Deus diz não. Quando Deus diz não? Deus diz não quando existe pecado não confessado e não corrigido. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O problema está em Deus? O não está em Deus? Não está em mim, porque eu não me achego a Ele da maneira conveniente, porque eu não me preparo, porque eu não busco os recursos que Ele já me deu, de purificação pelo sangue de Jesus, que perdoa os meus pecados, o arrependimento, para tirar esse obstáculo chamado pecado e iniquidade, que me separa de Deus. Escute só uma coisa que nós lemos em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Senhor, faz prosperar a minha vida, prosperar minha mesa, prosperar minha carteira, prosperar minha saúde, prosperar, ó Deus, as coisas que eu faço. Deus, me dá prosperidade espiritual,
me encha mais com o teu Santo Espírito. Mas se eu estou escondendo pecados, encobrindo minhas transgressões, eu jamais prosperarei. A prosperidade que vem de Deus que é mais garantida. Mas, olha um outro mas aí que vai mudar a situação. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Deus vai me fazer prosperar não porque eu mereço, não porque eu sou digno, não, mas porque Ele vê que o meu coração está rendido a Ele. Me arrependo dos meus pecados, purifico-me no sangue de Jesus Cristo, busco os recursos que Ele me deu, para que esteja puro diante dEle, e diante dEle, Ele me abraça como Pai bondoso. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. Deus sempre ouve a oração das suas filhas. Sempre. Então, a Bíblia nos desafia e nos incentiva. Ore sem cessar. Então vamos orar, mas não de qualquer maneira. Ore com sinceridade, ore com humildade, ore em santidade. Ore com confiança, com fé, ore com esperança de receber, ore com perseverança, não para de orar. Ore sempre, mas ore sempre em nome de Jesus, novo e vivo caminho. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude nesse caminhar de oração conforme nos ensina a palavra de Deus. E que quando até recebemos um não de Deus, não seja porque nós nos desqualificamos diante dele, mas porque qualificados em Cristo Jesus, até o não é melhor para nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos entregar esse culto, vamos pedir ao Senhor Deus que, agindo em nós, as nossas orações sejam sempre diante dele, em Cristo Jesus, e seja o não, seja o sim, seja o espera, que possamos nos alegrar, porque o nosso Pai Celeste sempre nos dá o melhor. Pai Santo, entregamos esse culto, nosso louvor, nossas orações e esse tempo separado para que como igreja estejamos na Tua presença, Te adorando, Te agradecendo, Te engrandecendo, exaltando o Teu nome e meditando mais na Tua vontade que está revelada na Tua palavra para as nossas vidas. Nosso pedido então, ao encerrar esse culto, é que o Senhor nos abençoe. Abençoe-nos com a Tua paz, ó Deus. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que você tenha um bom domingo. Se nós não nos encontrarmos, que Deus te abençoe, te dê uma boa semana e até nosso próximo encontro, querendo Deus, logo logo.